Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa disciplina de meteorologia. Sou o capitão Leandro Silva. Vamos iniciar a aula 2 de meteorologia hoje. Na aula anterior, a gente apresentou a disciplina, trouxemos algumas definições importantes: meteorologia pura, aplicada, focamos em meteorologia aeronáutica, vimos como ela é organizada em nível internacional e nacionalmente também. Vimos ali como funciona todo o processo de obtenção de dados, tratamento desses dados, a exposição, né, a publicação para que a gente possa realmente ter acesso a todas essas informações que vão embasar a nossa tomada de decisão para a nossa atividade fim. Legal? Hoje, na aula 2, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou lá no final da aula 1, que foi o sistema solar. Né? Então, assim, qual a interação da Terra com o Sol, como isso tem impacto aqui no nosso clima, e no resultado final, como isso vai impactar a nossa operação, tá bom? Então, vou apresentar aqui rapidamente para vocês um pequeno vídeo que vai servir como base para a gente continuar a nossa aula de hoje, tá bom? O Sol. Um objeto celeste gigante, brilhante e de intensa energia nuclear. Ele libera bilhões de toneladas de plasma com carga eletromagnética para o espaço todos os dias. Essas erupções violentas, chamadas de ejeções de massa coronal, disparam em todas as direções no sistema solar, causando o que conhecemos como tempestades solares. Essas partículas de plasma altamente carregadas disparam em direção à Terra a mais de 1 milhão de quilômetros por hora. E pode-se pensar que, com a velocidade e a intensidade dessas partículas, deveríamos todos ir para os bunkers quando elas chegarem. No entanto, a Terra tem proteções naturais para evitar que a maioria dessas partículas nos atinja. Uma dessas proteções é o poderoso campo magnético da Terra, que empurra as partículas ao redor do planeta e para seus polos. As partículas que atingem a atmosfera são absorvidas e fornecem a energia para impulsionar o clima em nosso planeta. De fato, o Sol é crucial para a manutenção da vida na Terra. Ele fornece a quantidade certa de calor e luz para que as plantas possam fotossintetizar a energia do Sol em carboidratos utilizáveis. Muito bem. Então, tomando como base essa rápida apresentação, né, esse vídeo aí bem interessante, mostrando ali o campo magnético terrestre e tal, a gente vai conversar um pouquinho sobre o índice KP, que é um índice que vai realmente avaliar essa variação magnética planetária e entender como isso vai impactar a nossa atividade, falar sobre a atmosfera terrestre, as propriedades dessa atmosfera, calor e temperatura, as camadas da atmosfera, e apresentar alguns pontos da atmosfera padrão, né, que é a International Standard Atmosphere, proposto pela ICAO, que comentou semana passada. Vamos lá? Então, esse índice, né, ele está relacionado a interferências geomagnéticas e os riscos, né, aqui para a nossa atividade, os voos de drone. Muitos dizem que o elevado índice KP ele pode trazer um risco muito alto e recomendam não levantar voos, né, nesses dias e nesses horários específicos. Esse índice ele é avaliado por uma faixa horária de aproximadamente 3 horas, então ele é constantemente avaliado ao longo do dia. E como isso interfere na nossa atividade? Porque essas variações magnéticas elas vão impactar tanto no sistema de comunicação, né? Então pode ter um problema no enlace,
a comunicação ali do operador com a máquina, e também as interferências de geoposicionamento, tendo em vista que o campo magnético terrestre está sofrendo essa influência direta, né? Essas partículas emitidas ali constantemente pelas explosões solares, elas vão interferindo nesse magnetismo terrestre. Tá? Então, assim, quando o índice Kp, que ele é escalonado de 0 a 9, aqui, ó, ele é escalonado de 0 a 9, onde 0 é nenhuma interferência e 9 é uma interferência extrema. Assim, atualmente, né, a gente pode considerar aí que seria danos realmente irreparáveis, tendo em vista tamanha dependência que nós criamos aí dos nossos sistemas eletrônicos, sistemas de georreferenciamento e tudo mais. Esse evento Carrington aí, ele aconteceu em 1859, lá nos Estados Unidos, e à época, essa variação magnética ela foi tão intensa que a rede telegráfica dos Estados Unidos ela teve alteração, ela ficou inoperante. E a gente viu lá no vídeo que ele comenta, né, que o nosso, a nossa proteção magnética do terrestre, a magnetosfera, né, ela redireciona todas essas partículas emitidas pelas explosões solares para os polos. Né? Boa parte dessas partículas elas passam direto pelo planeta e não interferem aqui, mas as que vão realmente interferir, elas são redirecionadas para os polos. Então é por isso que nas elevadas latitudes, lá nos polos, a gente tem o fenômeno das auroras boreais, tá? Diretamente relacionada a, a essa variação magnética e planetária. Então, nesse evento Carrington, a influência foi tão grande que a aurora boreal era vista em outras partes do globo. Né? Tamanha a magnitude desse evento. Tempestades geomagnéticas também foram notáveis, foram vistas ali em 1989, ali no Canadá, numa província chamada Quebec. Nesse evento, ela energizou as linhas de transmissão e acabou interrompendo a distribuição de energia da maior parte dessa província. Outra tempestade solar assim, bem intensa ocorreu em 2012, no mesmo nível daquela primeira lá de 90, seria extremamente danoso caso todas essas partículas estivessem direcionadas aqui para o nosso planeta. Bom, por sorte, não foram, né? Então, é um ponto que realmente a gente deve considerar, né, operando aeronaves remotamente pilotadas, porque existe sim uma possibilidade de interferência e isso é um ponto de atenção. Tendo em vista todas essas questões, no nosso equipamento é adotado um protocolo até bem simples. Né? Então, se você estiver diante de um índice Kp ali, de índice Kp entre 0 e 5, o voo ele é permitido. Se o índice Kp estiver um pouco maior, entre 6 e 7, você tem que avaliar com cautela, né? Qual o tipo de voo, o local que você está voando, se tem muito público, se não tem, uma área mais descampada, uma área mais inóspita. Né? O voo tem que ser com muita atenção. É uma área montanhosa, não é? Enfim. Tá? Então, eu vou com cautela. Né? Não é possível voar com muito cuidado. E o índice KP entre 8 e 9, o voo está proibido. Né? Então, a gente aqui tem trabalhado dessa forma. Não é permitido voo com índice KP extremamente elevado quanto esses dois ali. Ok? Deixa eu só mostrar para vocês onde vocês vão conseguir essas informações, tá? Aqui, ó, você pode vir através do site. Esse site aqui, ó, uavforecast.com. Você pode acessar ele, fazer um login, tá? E aqui ele vai te dar as condições do tempo no local que você está ou em outro local qualquer. Eu não estou aqui nessa rua, mas estou em Nova Iguaçu. As condições agora
aqui são essas aqui. Pô, tá 3,59, se eu atualizar, ela já está atualizada agora para esse último horário. Então, 9 quilômetros por hora, rajada já está 24 quilômetros por hora, probabilidade de precipitação 91, e assim vai, tá? Não tá bom para voar, porque a quantidade de satélites aqui bloqueados, estacionários bloqueados de 11,9. Tá? Então, a gente vai tendo informações aqui relevantes para o voo. Essas informações elas podem estar de maneira mais clara. Deixa eu compartilhar uma outra tela com você. Aqui, ó, se você baixar o programinha, pode ser no computador, pode ser no aplicativo para o celular ou para o seu tablet, tá? Ele vai pegar as informações deste momento e ela vai compilar aqui nessa tela, que fica muito fácil de você visualizar. Né? Então, ó, o KP aqui nesse caso está 3. Né? Permitido voo, aqui, satélites visíveis 11, satélites bloqueados aqui quase 12, rajadas de vento, visibilidade, direção do vento, são informações úteis aqui para o teu voo. Tá? Esse aqui é o AV Forecast. Mais uma dica aí, né, para você utilizar como ferramenta lá para a tua operação. Vou continuar? Então, agora a gente vai falar, né, continuar falando aqui sobre a atmosfera terrestre. A gente sabe que a nossa atmosfera, na verdade, ela é uma mistura de vários tipos de gases. Ela é estratificada, né? Então a organização dela, existe uma estratificação desses gases. Cada camada ali tem uma função muito importante, e essa função ela é bem definida. Na superfície, a presença dessa atmosfera se faz através da pressão, e essa pressão era exercida em todas as direções, tá? Em todas as direções. Okay? As características da atmosfera. O ar, ele é compressível e elástico, é mau condutor de calor e de eletricidade, a não ser que esteja saturado de umidade e fortemente ionizado. Nesses casos, aí sim, pode acontecer a condução, tá, de energia. A gente vai ver que a água, ela não é parte integrante da nossa atmosfera, tá? Mas ela utiliza a atmosfera como um meio de transporte. E isso aí vai ser um fator determinante para a formação de nuvens. A concentração de água na atmosfera não é muito grande, é o máximo de 4%. Aí quando ela estiver nessa condição, a gente vai ver que a gente fala que o ar está saturado. Mas a atmosfera ali continua as características, né? Ela é inodora, incolor, insípida. É a massa de ar presa à Terra, em relação à gravidade terrestre, acompanhando os seus movimentos. Ou seja, essa atmosfera, ela fica, como a gente viu lá naquela primeira imagem, em volta da Terra. Tá? Ela fica em volta da Terra e acompanha a Terra em todos os seus movimentos de rotação, de translação. Tá? E ela está presa pela força da gravidade. Então, a gravidade mantém essa massa de ar em volta ali da Terra. E, na verdade, isso é primordial para manter a vida no planeta. Como a gente viu lá, a Terra ela tem isso como uma barreira de proteção, uma barreira seletiva do que pode entrar, do que não pode entrar. Né? Então, ela utiliza a atmosfera terrestre como uma ferramenta importantíssima para viabilizar aí a vida no nosso planeta. Tá? E, obviamente, isso tem uma influência direta em todo o nosso sistema, em todo o nosso clima, né? E as informações meteorológicas. Então, como foi dito, o vapor de água ele não faz parte da composição do ar. Do ponto de vista meteorológico, né? O ar ele vai se classificar em seco, 0% de vapor de água. Úmido
vai ter uma pequena concentração de vapor de água em 0,1 a 3,9%. E se tiver 4% de vapor de água, o ar está saturado. Aí isso vai influenciar na concentração de cada componente. Por exemplo, o ar seco, a gente tem lá 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio e diversos outros gases ali, 0,07%. Tá? Esses diversos outros gases, a gente tem ali gases nobres, tá? Enfim. O ar saturado, ou seja, quando o ar está com 4% de H2O ali na sua composição, aí a gente já tem uma alteração na concentração dos componentes. Nitrogênio 75, oxigênio 20, argônio 0,9. O vapor de água ali está 4% de concentração, ocasionando aquela diminuição na concentração de outros componentes. Beleza? E por que a gente precisa saber disso? Qual o grau de relevância disso? Saber se o ar está úmido, se está seco, se está saturado, se não está. Quero saber disso, né? Com o hadrônio, mas isso tem impacto na sustentação. Tá? Como? O ar seco ele é mais pesado do que o ar úmido. Tá? Isso está ligado a peso molecular mesmo. Tá? Então, o ar seco tem presença de nitrogênio, grande concentração, oxigênio, né? Os gases nobres ali, ele tem um volume, um peso molecular. Desculpa, mas ele tem um peso molecular grande. E quando o ar está úmido, aí você viu que diminui a concentração de outros componentes que têm um peso maior do que a água. Isso vai impactar nessa densidade aí, né? E, consequentemente, o ar seco ele acaba se tornando mais denso. Então, ele vai prover uma maior sustentação para o voo. O ar úmido ele vai ser menos denso e, consequentemente, uma menor sustentação para o voo. Tá? Então, aqui é uma imagem com o ar seco, com a maior concentração dos componentes presentes na atmosfera, com maior peso molecular. Tá? E aqui o ar úmido, com maior concentração de água. Né? Claro que não é isso aqui é só para a gente, né? Foi exagerado, se você for ver a proporção, não está 4%, né? Só para você perceber, assim, fica mais visível. Tá? Então ele fica menos denso, tá bom? Isso vai impactar na sustentação da máquina. Além disso, a atmosfera terrestre, ela também pode comportar impurezas, né, chamados de núcleos de condensação higroscópicos. Não precisa ficar decorando isso aqui não, tá, pessoal? Precisa saber que eles existem ali e por vezes vão compor também. Então, são partículas sólidas ali, como de areia, poeira, sal, fuligem em geral. Algumas partículas orgânicas, pólen, esporos, bactérias. Elas acabam constituindo também restrição à visibilidade, tá? A atmosfera, a principal função dela é realmente funcionar como um filtro seletivo dessa radiação solar. Aí ela vai absorver, vai difundir, refletir todos aqueles comprimentos de ondas que são perigosos à vida, que são emitidos pelo Sol lá em todos os sentidos. À medida que esses raios aí, essas ondas, né, elas cruzam as várias camadas, porque ela é estratificada na atmosfera, então ela tem várias camadas. A partir do momento que ele vai cruzando as camadas, essa energia ela vai sofrendo essa filtragem seletiva e a quantidade de energia que consegue atingir a superfície da Terra, ela é menor do que a quantidade de energia que incidiu lá em cima, né? Essa quantidade de energia que atinge efetivamente a superfície da Terra, né, a crosta terrestre, que é onde nós estamos, ela é chamada de insolação. Tá? Insolação, então, é exatamente isso. É a quantidade de energia solar que realmente atingiu a crosta terrestre. Tá? Os processos que eles vão sofrendo nesse trajeto são esses aqui. A absorção, já está até definido na imagem ali, ó, ocorre em maior número nas camadas superiores, é onde esses raios, né, essas ondas, elas são absorvidas. Onde são absorvidas as energias mais penetrantes, como raios ultravioleta, raios X, raios gama. A atmosfera funciona como uma bucha, tá, nesse momento.
A difusão é quando a luz passa por um meio, né, acontece quando a luz passa por um meio em que as partículas sejam menores que o comprimento de onda da própria luz. E aí, uma parte dela vai acabar sendo difundida, né? Ou seja, ela vai se espalhar, tá? Então, ela se espalha em todas as direções. Isso aí é muito comum, né? A característica ali no nascer do sol e no pôr do sol, é, esse brilho diferenciado, essa coloração avermelhada, né? Ela também está muito ligada a essa difusão, né? Essa dispersão da luz aí que ocasiona através desse processo. A reflexão, a energia luminosa, ela é refletida de volta para o espaço, em sua maioria pelo topo das nuvens e pela superfície terrestre. Tá? Então, assim, a superfície aqui, o topo das nuvens, ela é responsável por boa parte das reflexões ali. Então, muito dessa energia luminosa do Sol, ela volta e nem chega à superfície da Terra, tá? Volta lá pelos topos de nuvem. Então, outras superfícies também reflete, né? Então, aqui, ó, a própria crosta terrestre vai refletindo. Albedo, na verdade, é uma relação entre a quantidade de luminosidade que chega, né, e a quantidade de luminosidade que é refletida. Então, essa relação dá o albedo para a gente. Tá? Então, nada mais é do que a quantidade de luz que, que é refletida pela quantidade de luz que incide numa determinada região, uma determinada superfície. Tá? A, onde a gente tem maior albedo, por exemplo, são as nuvens. Né? Então, as nuvens elas têm maior albedo porque elas acabam refletindo muito mais essa luz, em maior quantidade. Insolação, que a gente falou, né? A quantidade de luz aí que consegue efetivamente chegar à superfície terrestre, tá? A gente viu que nesse processo todo, parte dessa luz aí ela já regressou, né? Chegou lá nos topos de nuvem, ela foi difundida, enfim. Bem, pessoal, tranquilo? Continuando aí, sobre calor e temperatura. O calor, ele é a energia cinética das moléculas do corpo, ou seja, ele vai medir o corpo, ele sempre vai estar transferindo calor, né, naturalmente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. O calor ele está constantemente em trânsito. Então ele mede esse grau de agitação molecular. Tá? Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, mais calor. Então, assim, as moléculas elas acabam. Isso impacta no volume, né? Porque elas ficam mais espaçadas, isso aumenta o volume. Aumentando o volume, tem uma influência direta na densidade também. Tá? Aumentou o volume aí, inevitavelmente a densidade ela vai ser influenciada também. Tá? A propagação, o calor se propaga por condução, convecção e radiação, isso aqui já é bastante batido aqui para a gente. Né? Então, bom, pode ser que tenha na turma tem gente que não tem o hábito de rever isso aqui. Então, a condução nada mais é do que o contato direto de um corpo com o outro, tá bom? Então, um corpo que está com muito calor, com a temperatura elevada, energia cinética ele está alta, ele entra em contato com outro corpo e ele vai passando essa energia molécula a molécula, esse grau de agitação molecular vai passando para as outras através de um contato direto. A convecção acontece nos fluidos, tá? E aí o fluido mais quente, ele, como eu falei anteriormente, ele aumenta o seu volume, a sua densidade diminui e ele tende a subir, tá? Aí forma a convecção, então ele é passado por convecção, tá? A irradiação, ela não depende de meio material para acontecer, é justamente como a luz do Sol ela chega aqui na Terra,
né? Então, são ondas eletromagnéticas que estão sendo irradiadas. E o corpo, qualquer corpo, ele sempre está transferindo calor pelas três formas ali, normalmente. Está acontecendo sempre irradiação, está acontecendo em todas as direções, a convecção acaba acontecendo porque ele aquece os fluidos que estão ali ao redor dele, e onde ele estiver em contato, ele está passando também calor por condução. Então, equilíbrio térmico, o corpo mais quente ele vai ceder calor ao corpo menos quente, resultando ali no equilíbrio de temperatura. Tá? Eles vão sempre buscar esse equilíbrio porque é natural. O corpo mais quente sempre vai ceder calor para o corpo mais frio de maneira natural. Tá? É... A variação vertical de temperatura nada mais é do que o seguinte: você tem uma superfície quente, tá? Digamos ali um asfalto. Estava pensando uma hipótese mais simples. Um asfalto quente. Verãozão, Rio de Janeiro, 40 graus. Se você colocar ali a meio metro do asfalto, vai estar, aquele ar ali, ele vai estar muito quente. Né? Se você subir um pouco mais, você medir a 3 metros de altura do asfalto, você vai perceber que tem uma diferença gritante de temperatura. Tá? Então, se a gente for pensar nisso numa proporção maior, né? Então, por exemplo, se você está a nível do mar com 30 graus Celsius, se você elevar a tua máquina ali a 1.000 pés, você já está a 28 graus Celsius. Se você elevar a 2.000 pés, você está a 26 graus. A 3.000 pés, você já está a 24 graus. E aí, vai favorecendo também o voo por conta da questão da sustentação, né? A gente também comentou sobre isso. Quanto mais frio, né, a temperatura vai estar mais baixa, o ar vai estar mais denso e você vai ter uma maior sustentação. Se a temperatura estiver mais alta, o ar ele vai estar menos denso. E aí, consequentemente, você vai ter uma menor sustentação. Camada da atmosfera. Aí a gente comentou, pessoal, que ela é estratificada, né? Que ela é dividida em várias camadas. Então, assim, basicamente, a gente vai ter aqui, ó, o mais próximo à crosta aqui é a troposfera, tá? Ela tem ali mais ou menos de 7 a 9 quilômetros, tá? Lá nos polos, porque é meio achatado, né? Nosso planeta. Então, nos polos, de 7 a 9 quilômetros e de 17 a 19 na linha do Equador, tá bom? Então, na troposfera, a gente tem mais ou menos esse tamanho aqui de camada de ar que forma a troposfera. Tá? Aqui a gente tem esse gradiente térmico. Tá? A cada 1.000 pés subindo aqui na troposfera, a gente vai ter 2 graus Celsius de temperatura média. Na tropopausa, que é a segunda camada, ela é de 3 a 5 quilômetros. Tá? Aqui vai ter um fenômeno que é chamado de isotermia vertical. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que conforme você vai subindo aqui, ó, não vai ter variação mais de temperatura. Tá? Então, existe uma isotermia vertical aqui, mas isso não se aplica em deslocamentos horizontais. Tá? Porque, por exemplo, se você está lá no polo, você se desloca em direção à meia do Equador, aí sim, vai ter sim uma variação. Mas se você se desloca na vertical, tá, em direção a outras camadas, aí não, a temperatura é constante. A próxima camada é a estratosfera. Aqui na estratosfera, a gente tem a camada de ozônio. Tá bom? Aqui acontece a difusão da luz solar e a absorção dos raios ultravioletas. Bom, a ionosfera, exosfera, que basicamente já se confunde lá com o espaço, tá? Com ar mais rarefeito. Nos próximos slides a gente vai explicar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Isso aqui é só uma visão para a gente entender lá, como eu falei, né? Ela aqui nos polos, ó,
ela é mais curta, né? A gente viu lá de 7 a 9 quilômetros e de 17 a 19 na linha do Equador, né? Troposfera, tropopausa, né? Olha aqui, ó. Aqui na tropopausa, que é a segunda, ocorre a isotermia vertical. Conforme vai subindo, a temperatura se mantém constante. Mas, por exemplo, se for deslocando para cá, mantendo a mesma linha, né, a mesma altitude, aí ele vai ter variação. Estratosfera, ionosfera, ectosfera, tá? Só para a gente ver. Isotermia vertical, como funciona, beleza? As características dela, a troposfera é a primeira camada em contato com a superfície terrestre, é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos devido à alta porcentagem de vapor de água, presença dos núcleos de condensação, que nós conversamos lá, poeira, fuligem, né? Enfim, pólen, aquecimento e resfriamento por radiação. E a sua principal característica é a variação vertical da temperatura, chamada de gradiente térmico. Beleza? Tropopausa é uma camada estreita de transição entre a troposfera e a estratosfera, possui de 3 a 5 quilômetros, principal característica isotermia vertical. A estratosfera, camada acima da troposfera, na qual se inicia a difusão ou a dispersão da luz. A ionosfera é a terceira camada, a partir da superfície, é a camada mais elevada da atmosfera, a partir da qual tem início a filtragem seletiva da radiação solar. Camada eletrizada, ótima condutora de eletricidade devido à presença de íons eletrizados. E a exosfera é a camada externa que se confunde gradualmente com o espaço interplanetário. A magnetosfera, espaço interplanetário, limite externo, oscila entre 60.000 a 100.000 quilômetros da Terra. Esses números não são necessários de gravar não, tá, pessoal? A gente precisa entender assim, as características, né, das camadas, é interessante a gente saber. Tá bom? Tranquilo? Então aqui, ó, a gente vai falar sobre a atmosfera padrão. O que é a atmosfera padrão? Né? É uma atmosfera de laboratório, digamos assim, né? Entre aspas. É uma atmosfera que seria ali ideal. Né? Ela surgiu da necessidade de comparar e avaliar os parâmetros da atmosfera terrestre em, né, nesses limites aqui conhecidos. Essas variações dizem respeito a valores de temperatura, pressão e densidade. Ela foi aprovada lá em 52, né, pela ICAO, o OAS, que a gente já tinha conversado na aula anterior, Organização da Aviação Civil Internacional, e depois ela teve o emprego internacionalmente utilizado em 54, tá? Até o limite de 20.000 pés, depois aumentou, enfim. Mas ela é internacionalmente conhecida e utilizada, são valores padrões, e eu trouxe só alguns deles aqui para conhecimento nosso, tá bom? As características fundamentais, então, da atmosfera ISA, tá? International Standard Atmosphere. O ar é considerado seco. A composição desse ar, então, 78% hidrogênio, 21% oxigênio, 0,93 argônio e 0,07 de elementos restantes. A densidade do ar atmosférico vai ser 1,225 kg por metro cúbico. O nível é o nível médio do mar. Tá? Pressão padrão, 1013,2 HPA, 760 milímetros de mercúrio, ou 29,92 polegadas de mercúrio. A temperatura padrão, ou ISO, é 15 graus Celsius. Tá? Então, essa aí é a atmosfera padrão ISA, a nível médio do mar. O gradiente térmico vai ser de 2 graus a cada 1.000 pés, ou, se eu estiver utilizando metros, 0,65 graus a cada 100 metros. Então, subiu 100 metros, vai descer 0,65 graus na temperatura. Tá? A nível médio do mar, a gente tem essas informações aqui da atmosfera padrão. Beleza?
Então, se a pressão tiver 1015, aí teve uma variação de pressão em relação à pressão padrão a nível médio do mar. Tá tranquilo, pessoal? Essa daqui foi a nossa aula 2, tá bom? Já trouxemos mais algumas informações relevantes, informações aí que são muito úteis para a operação dos drones, tá bom? Estudem essa aula e até a próxima aula.